normativos necessários. Então, agradeço, presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Deputada Ieda Cruz, nossa última oradora inscrita. Eu falei o último, é porque era o último homem. Agora é a última vez. Governadora, Vossa Excelência, a palavra. Última. Usualmente é assim, então, nesse sentido, doutor Alexandre, primeiro cumprimentando o nosso presidente, Benito Gama, nosso relator, Rubens Bueno. Certa que estou de que a existência dessa comissão, ela é totalmente adaptada ao nosso dia, ao dia de hoje, é contemporânea às questões que fazem ainda do Brasil um país desigual, um país injusto. E pela experiência vivida de cada um de nós e do que a gente pode relatar e querer, quero cumprimentar o doutor Alexandre e, com isso, como o deputado Benito Gama disse, os homens, ele foi o último a falar. Agora temos uma mulher. Eu quero, por seu intermédio, desejar todo o sucesso na trajetória da nossa Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Eu tenho certeza de que a continuidade desse tempo saneador, ela saberá levar de uma maneira muito especial. Eu quero aqui dizer da experiência vivida, chegando ao ponto imediatamente anteriormente colocado pelo nosso deputado do PSB. Eu, quando fui deputada nos meus 3 primeiros mandatos, nós vivíamos um período de reformas constitucionais como preconizado pelas disposições transitórias da Constituição de 88. Então, em 93, nós tivemos o nosso referendo, o nosso plebiscito, parlamentarismo, e vivíamos um tempo assim, um tempo em que a Constituição de 88 nos permitia ir colocando institucionalmente o Estado democrático de direito desejado pela Constituição em todos os seus pilares. O Ministério Público foi um deles, as funções essenciais da Justiça também. Eu fui autora de uma emenda constitucional que buscava sanear isto que volta a acontecer e, portanto, nós temos que olhar para isso. Eu fui autora de uma emenda constitucional que preconizava o pagamento de subsídios às carreiras essenciais de justiça. Quando eleita governadora, assim como o Rio de Janeiro hoje, assim como o Rio Grande do Sul hoje, era impossível pagar o salário em dia, mas nós propusemos um método que, em breve, esse período de indignidade de um tesouro que não consegue pagar os seus servidores, pudesse ter a sua ordem restaurada. E, imediatamente, eu coloquei a questão dos subsídios para as nossas carreiras estaduais de justiça e consegui, depois de conquistado o déficit zero em 2008, 2 anos depois eu tinha o déficit zero, eu pude pagar subsídio a todas as carreiras essenciais de justiça. Eu fui o segundo estado. Paraíba foi o primeiro, eu fui o segundo estado. Então, passada a tempestade de uma crise fiscal grande como a que eu peguei, veio uma crise fiscal muito maior agora para o governador Sartori, e é uma crise que o Rio de Janeiro está sofridamente levando adiante na tentativa de botar conserto a erros cometidos no passado e às circunstâncias econômicas do presente. E me lembro que, quando eu quis, então, dar um inicial básico às carreiras de justiça, uma pessoa mais velha disse para mim: governadora, isso vai acontecer agora, daqui a pouquinho tudo volta ao que era antes, e não é que eu estou vendo isso. Eu estou vendo que os subsídios, mesmo no Rio Grande do Sul, estão sendo complementados, porque a lei assim o permite, são brechas que a gente tem que fechar, por verbas indenizatórias ou por aumentos autoconcedidos, né? Então, quando voltei ao Congresso agora em 2017, eu, entendendo que a gente enfrentaria essa questão no Congresso Nacional, Câmara e Senado, eu tenho direito à pensão de ex-governadora, assim como eu tenho direito ao vencimento de deputada federal. Eu abdiquei ao de governadora para ficar com um salário que tem o teto, muito bem olhado pela sociedade, seguido pela sociedade, é assim que tem que ser. Então, na era da transparência, com essa experiência que eu tenho e sabedora de que nós vamos enfrentar, na verdade, de uma maneira aberta e juntos, isso que tem feito tanto mal à nossa sociedade, que são as análises relativas às fontes de desigualdade, o que tem acontecido tem que ter um reequacionamento, um reordenamento legal. Então, este projeto de lei, fico muito feliz de lhe ouvir, em nome
da procuradora Raquel, que nós vamos trabalhar juntos para isso, né? Vai se esquadrinhar, vai se fazer, vai se acontecer, mas realmente tem uma questão além dessa, que traz um nível de desigualdade insuportável para o Rio Grande do Sul, insuportável para o Rio de Janeiro, e aqui foi colocado pelo deputado Chico Alencar. Como é que é possível que do Tesouro Nacional vivam os servidores do Executivo com parcelamentos de salários absolutamente indignos, mas é da condição atual fiscal, enquanto que as carreiras essenciais de justiça e a Assembleia Legislativa recebem integral no dia em que deve receber integral. Essa é uma desigualdade que também tem que ser levada com a preocupação de que são servidores iguais, prestam serviços públicos, cada um da sua natureza, mas não podem ser tratados como cidadãos e cidadãs de primeira classe, cidadãos e cidadãs de segunda classe. Eu vou batalhar para ver se, através dessa comissão também, a gente elimina essa que é um conceito que a população está cada vez tendo melhor, de que existem no Brasil cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe. Eu acho que compete a essa comissão, eu tenho toda a confiança no nosso presidente Benito, no nosso relator Rubens Bueno, de que a gente vai enfrentar também essa questão, para deixar de 2018 em diante como uma coisa do passado, fontes possíveis de serem reparadas de desigualdade impressionante na nossa sociedade brasileira. Era isso que eu queria lhe transmitir, meu caro doutor Alexandre, e reafirmando aí a competência e a minha disposição de trabalhar integralmente numa busca de solução que a população está esperando de nós, deputado Benito. Obrigado, deputada Ieda. Doutor Alexandre. Excelência, eu queria lhe cumprimentar destacadamente e queria, evidentemente, agradecer em nome da Procuradora-Geral da República os augúrios que Vossa Excelência destinou a ela no sentido de sucesso na sua investidura. Então, eu lhe cumprimento destacadamente e lhe agradeço destacadamente pelos seus augúrios. Vossa Excelência, mais do que testemunha, terá sido protagonista de um quadro inicial dramático no Estado e que viu, entretanto, prosperar para um quadro favorável de equilíbrio e de sanidade fiscal, motivo porque Vossa Excelência merece ser reverenciada por isso. Penso que muitas dessas distorções que ocorrem hoje no âmbito dos estados, mas do qual a União também é refém, se deve a esse quadro grave de desequilíbrio fiscal e orçamentário que hoje todos nós estamos na contingência de enfrentar, e penso que haverá um quadro de progressivo saneamento muito por força das boas agruras que nos trouxe a Emenda Constitucional 95. Eu penso que, em pouco tempo, tenho a ciência de que muitas coisas não se resolvem senão processualmente, e inclusive com o empenho do Congresso Nacional e, enfim, com a devoção das pessoas públicas de boa fé. Nós estamos saindo de um quadro fiscal e orçamentário dramático para uma solução, para um quadro melhor. E eu penso que essas disparidades e essas distorções que, porventura, ocorrem no âmbito dos estados terão fim ou serão, quando menos, muito mitigadas quando nós tivermos uma situação fiscal e orçamentária melhor. Se isso não parecer suficiente, me parece plenamente adequado que nós tratemos determinadas coisas que nos parecem franquias exorbitantes hoje de forma mais republicana. Terá visto Vossa Excelência que a divisa da Procuradora-Geral da República, quando da sua investidura, foi que ninguém estivesse acima da lei, nem que ninguém estivesse abaixo da lei. Francamente, nada me parece tão republicano quanto isso, mas esse é um esforço que não se faz só. Tenho certeza de que, ao inaugurar essa interlocução com o presidente Maia, com o presidente Oliveira e com o presidente Gama, a Procuradora-Geral da República está colocando os seus melhores ofícios à disposição de uma interlocução que culmine num quadro normativo melhor e que impeça esse tipo de distorções denunciado por Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alexandre.